Paz do Senhor, vim gravar mais um vídeo hoje para vocês. Dessa vez, o tema é 10 razões para não viver no pecado. E eu separei então 10 razões que também tem como base os versículos da Bíblia, tá bom? Lá em Romanos 6:2 já começa dizendo que nós morremos para o pecado. Então, se nós morremos para o pecado, não quer dizer que só porque nós somos pecadores nós devemos viver no pecado, né? Então, a primeira razão para você não viver no pecado é que quem não vive no pecado anda em novidade de vida. Lá em Romanos 6, capítulo 6, versículo 4, está escrito: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele, que é Jesus. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Segunda razão para não viver no pecado é: o velho homem está crucificado e morto. Efésios, capítulo 4, do versículo 22 ao 24, está escrito: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Terceira razão para não viver no pecado: o corpo do pecado está destruído para que não pequemos mais. Romanos 6:6 está escrito. Deixa eu achar. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Quarta razão para não viver no pecado: nós fomos libertados do pecado. Romanos 6:7. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Quando fala aqui, pois quem morre fica livre do poder do pecado, é quando a gente é batizado, que a gente morre para o mundo e nasce para Cristo. Então, se a gente morreu para o mundo e nasceu para Cristo, nós não precisamos viver no pecado porque nós somos libertos do pecado. A quinta razão para não viver no pecado: a fé considera morto o pecado. A fé que você tem já considera o seu pecado morto. Romanos 6:8 está escrito: se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sexta razão para não viver no pecado: o pecado não tem domínio sobre nós. O pecado, ele não nos obriga a pecar. O pecado, ele é uma natureza nossa, uma nossa velha natureza, mas ele não tem domínio, ele não faz você pecar obrigando você. Você peca se você quer, você consegue escapar do pecado. Em Romanos 6:9 está escrito: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Sétima razão para não viver no pecado: o corpo não deve ceder ao pecado. Romanos 6:13 está escrito: e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fizerem o que é certo. Oitava razão para não viver no pecado: andamos no Espírito. Olha como é bom. Se você não vive no pecado, você vai poder andar em Espírito. Romanos 8, do 1 ao 4. Tá assim, ó. Calma aí, deixa eu ver. Romanos 8, do 1 ao 4. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas a Cristo, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio de forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado.
Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Nona razão para não viver no pecado. Temos a mente espiritual. Romanos 8, versículo 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. E a 10ª razão para não vivermos no pecado: Cristo está em nós, não o pecado. Não é o pecado que está em você, é Cristo que está em você. Se Cristo está em você, você não precisa viver no pecado. Romanos 8:10 está escrito: mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. O segredo para uma vida cristã abençoada é a gente concentrar a nossa mente nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. A nossa velha natureza pecaminosa sempre vai nos chamar para fazer aquilo que não é bom. Mas a gente tem que parar de alimentar a nossa vida pecaminosa para que a gente possa deixá-la. Então, aos poucos, a gente consegue ter uma vida sim, uma vida santa sim, porque Cristo já nos libertou de todo pecado. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham entendido e tenham sido abençoados, em nome de Jesus.